Infelizmente, essa pessoa não está agradando a Deus e nem andando com Deus. Talvez você pense assim, poxa, pastor Ivanildo, eu não sei nem o que é o caminho. O caminho é Jesus. Ele disse na palavra dele, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Primeiro ele é o caminho. O que foi que fez você chegar até aqui? O caminho. Você pegou a direção e veio embora. Pegou um ônibus, pegou um Uber, pegou uma moto, pegou uma bicicleta, uma carroça. Sei lá. Você veio. A pé. O caminho, meu amigo e minha amiga. A verdade, você vai saber dela agora. A verdade, ela tem o poder de nos confrontar. Às vezes você vai ouvir coisas aqui que você vai ficar irritado, chateado. Quem é ele para falar assim? Ele não me conhece. Mas eu não te conheço, mas quem está em mim conhece você. Aleluia. E a vida? O que é a vida, pastor? É quando você aceita. Você aceitou? A vida começa a gerar dentro de você. Como é que funciona? Casamos, coabitamos e gera o que depois da coabitação? Sabe o que é coabitação, né, pessoal? Eu sei que tá no verbo antigo, no tema antigo, mas todo mundo sabe. E é gerado o quê? Um ser segundo a sua espécie. Amém? Então, a Bíblia diz que tinha uma cidade que estava vivendo uma safadeza, uma pouca vergonha. O altar que era de Deus, estavam sendo sacrificados coisas que não era para Deus, era para outros deuses. E de repentemente, nós temos sacrificado coisas para outros deuses e não sabe. Mas pastor, como assim? Eu não tenho imagem dentro da minha casa. Eu não adoro imagem nenhuma. Mas quando você coloca o coração em uma pessoa, você está adorando. Você quando coloca o coração em um objeto, você está adorando. É por isso que o Todo-Poderoso, ele deixou leis. Qual foi a lei que Deus deixou? Qual é o primeiro maior mandamento? Ninguém sabe? Não é. Gente, só tem gente doutorado aqui, gente... Amigo da Aline sabe. Não sabe não? Não. Vou falar, posso falar? Amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Aleluia. Viu? Quando você bota o coração em alguma coisa, significa que você está adorando. Não, mas... Não toca na minha caneca rosa não, pelo amor de Deus. Eu não faço isso não, pessoal, tô dando exemplo. Não toca na minha camisa do Flamengo não. É complicado, pessoal. Nós precisamos entender isto. Este rei, que nós vamos citar ele agora, ele não gostou quando o homem de Deus falou para ele. E ele estendeu a mão contra o homem de Deus. Hoje, nós não estendemos a mão, nós estendemos a língua. Nós estendemos o falatório na mente. E a Bíblia diz que a mão daquele rei secou. Você está vendo porque muita vida de muito crente está seca?
Ele só tem nome de crente, mas ele se comporta como um verdadeiro fariseu, perseguidor do evangelho, do puro evangelho. Senhor Jesus é o puro evangelho, é o evangelho dos necessitados. Amém? Amém. É por isso que ele cria situações e coloca trabalhos espirituais nos lugares mais remotos que existe. Você vê que a igreja de Cristo, ela não está somente nas catedrais, está mais dentro das vielas, dentro dos becos, dentro dos cortiços, dentro de caverna, quando não pode pregar. Por quê? Para que você, eu, nós venhamos conhecer o caminho. O caminho você já anda nele. Porque os teus pais ensinaram você quando pequeno. De maneira errada, mas o quê? Mas ensinaram. Eu lembro hoje, até o dia de hoje, o credo, né? Que minha mãe me ensinava, a Ave Maria, que a minha mãe... E não tem como esquecer, pessoal. Mesmo convertido, cheio do Espírito Santo, ainda fica em você porque foi um ensino de mamãe. Então, mãe, pai, ensina o caminho que o teu filho tem que andar. Amém? Deixa eu explicar uma coisa para você. Você que é o dominador no seu lar, porque tem isso, não tem? Olha para mim, pessoal. O que é dominador? Não é demônio não, tá? Existe uma classe de dominador que é demônios. Dominador é a pessoa que controla as coisas. Ela tem o poder de dominar. Amém? Aqui em casa eu nem sei quem é o dominador aqui. Que todo mundo quer dominar. Ela domina, eu domino. Então, você tem que ensinar. Se você tem o poder de dominar, de controlar, você tem que ensinar o seu filho, o seu marido. Bota sentadinho. A Rose bota a gente sentadinho aqui. E não tem conversa fiada não, vai ouvir. Hoje ela chegou, ó, vou te dar um papo. Vamos começar assim o trabalho hoje. Eu sou maluco de não começar? Você acha que eu sou doido? Quem tem mais a perder, você ou eu? Claro que é eu, né? Não é? Deus me livre. Vai mexer com a leoa. Tu já viu uma leoa feroz? Não, mas gente não é crente. Além de ser crente, é ser humano. Amém? Então, você precisa entender isto. Tem pessoas que estão dentro do caminho, mas desviada do caminho. Ela acha que está agradando a Deus, mas não está agradando a Deus. Aí quando ela vê um pequenininho, um recém-nascido na fé, querendo viver a fé, ela vai lá com inveja, com ciúme, tentar o quê? Atrapalhar. Não precisa tanto. O cara quer fazer um jejum de 12 horas. Não precisa tanto. É meia hora. O cara quer abençoar a obra de Deus. Não precisa, já tem. Já está abençoado. Ela quer atrapalhar. Esses são os destruidores de caminhos. Vamos lá para a gente entender o que aconteceu aqui dentro da palavra. 13:1. Posso ler? 13:1. 1 Reis 13, versículo 1. Para quem chegou agora. Diz assim, ó. Eis que por ordem do Senhor, um homem de quê? De Deus foi ajudar a Betel. E Jeroboão estava junto ao para queimar o quê? Incenso. Que tipo de incenso, meu amigo, você está queimando? Lembra agora, antes de começar a reunião?
Reverência. Quando você chega à igreja dia do domingo, você tem que chegar com reverência, meu amigo e minha amiga. Você não tem que chegar cheio de falatória, cheio de mimimi. Contar o seu dia, não. Você tem que chegar, se posicionar, se conectar com o céu, para que o céu ele possa te dar a direção da tua semana. Porque se você não sabe, é o início que vai definir o fim. É o início. Como é que você vai saber como é que vai ser a tua sexta-feira? Sexta não, acho que é o sábado, né? O sábado é o início, que é o domingo. Como é que Deus, ele criou o mundo? Ele criou tudo de uma única vez, né? Um balaio de gato só, que nem a sopa. Bota tudo lá dentro na pressão. Não, Deus criou tudo no seu devido tempo. É por isso que ele criou o domingo do Senhor, justamente para ele poder dar o pontapé inicial da nossa semana de vitória. Aleluia. A palavra que você está recebendo agora, ela vai germinar dentro de você durante a semana todinha. Por quê, meu amigo e minha amiga? Porque você não tem tempo para estar no culto todos os dias, como o pastor tem. Então você precisa de uma alimentação forte e espiritual para poder enfrentar os problemas no caminho. No caminho. Por quê, pastor? Porque o caminho você vai encontrar diversos problemas. Você vai encontrar vitória, você vai encontrar dificuldade, você vai encontrar fofoca, você vai encontrar perseguição, você vai encontrar mulheres. Homens, você quer mulher. E só gente afiada, ó. Pegou a visão? E fecha a perninha, minha filha. Pegou a visão? Você entendeu? Então você tem que estar bem focado na reunião, para que ninguém te pega de surpresa. Deixa eu te falar uma coisa. Quem foi que criou o caminho do Éden? Não sabe o que é o Éden não, pessoal? O Éden é onde foi que nasceu Adão, nasceu Eva, o leão, o leopardo, o peixe, tudo. O ouro. O ouro apareceu aonde? Lá. Amém? Mas quem foi que tentou e conseguiu parar o ser de andar no caminho? A serpente, o diabo. Ele não veio pessoalmente como demônio, ele veio através de uma serpente. Ele não vai vir para tentar tirar você do caminho feio. Vai vir bonito, vai vir com boas palavras, com teologia, com boa dicção, com cheiroso. E se você não entender a palavra de Deus, você cai que nem Eva. Quem caiu? Foi Adão ou foi Eva? Foi Eva. Por que Eva caiu? Hã? Não, porque ela não tinha ouvido a palavra de Deus. Quem foi que ouviu a palavra de Deus? Foi Adão. Adão cabeçudo, ele deve só falar, não pode comer aquilo ali não. Mas ele não explicou o motivo de não poder comer. Estava com ele, Deus que ensinou ele. Porque se Deus tivesse feito Eva primeiro, a Eva ia... É complicado, né? Tá entendendo? Você tá entendendo? Eu tenho que ter maior cuidado para não dar mole. A Eva ia dar conselhos demais. Você tá entendendo? Então, Deus primeiro fez Adão. Você imagine, o leão com pele de leopardo.
A Eva ia falar, não, eu quero com pele de leopardo. Pegou? Então, Deus deixou a Eva lá, quietinha. E criou quem? Adão. E Adão resolveu tudo, ele administrou tudo. E depois Deus fez. Mas só quem sabia era Adão. Adão que tinha que falar para Eva, passar a visão para Eva. Mas ele se encantou tanto com aquela beleza que ele falou assim, ó, carne da minha carne, osso do meu osso. Ele ficou olhando o quê? O violão que Eva era. E esqueceu de orientar a Eva, ó, aquilo ali não pode. E a Eva acabou fazendo com que ele viesse o quê? A pecar. Quando você não guarda a palavra de Deus, meu amigo e minha amiga, você o quê? Você peca. Você comete pecado. E o pecado, ele não vai dar fruto na hora, ele não vai te dar problema na hora. Ele vai te dar problema quando você querer reivindicar direitos. Quando Jesus ele te chamar e você conseguir entender a palavra dele e você querer viver uma vida com Jesus, quem é que vai lembrar você do pecado? É o Espírito Santo? Não, é o diabo, porque ele é o acusador. A Bíblia diz que quando os filhos de Deus se reuniam, quem ia junto? O diabo, para acusar os filhos de quem? De Deus, acusar você. Amém? Você pode observar, quando você quer tomar uma atitude de fé, na hora vem o que na tua mente? Alguma coisa que você cometeu aonde? Foi como eu estava falando aqui da pastora, o gatilho. Só em eu segurar no braço dela, ativou o quê? Um gatilho. Porque talvez ela não estava o quê? Vigiando. Amém? Eu te confesso, cara, hoje nessa madrugada eu senti medo. Eu não sou de sentir medo, mas eu fiquei com medo. Não foi disso não, que isso aí foi outro assunto. Houve um assunto e eu senti medo. Quando eu senti medo, eu fui ler o quê? A palavra de Deus. E quando eu terminei de ler a palavra de Deus, e nós nos alimentamos e explicamos a palavra de Deus um para o outro, o que aconteceu? Foi embora o medo. É por isso que o mal ele trabalha para que você não leia a Bíblia. É por isso que o mal ele trabalha para que você não vê os vídeos do pastor Ivanildo e da pastora Rose, porque eles ficam tudo lá armazenado naquele cara lá chamado YouTube. O cara lá guarda tudo lá para nós. E tem o Facebook também que guarda tudo, justamente para Deus lembrar a gente de coisas que a gente deixou passar. Aí diz assim, ó, no 2. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar. Lembra que eu falei para vocês que existe um espírito chamado quebra do altar? Quem lembra na sexta-feira? O que é a quebra do altar? É quebrar o desejo de vocês de o quê? De se conectar com Deus. O que é que faz você se conectar com Deus? É quando você chega diante do altar. Amém? Amém. O altar, ele tem o poder de nos santificar. Não é você que santifica o altar. Você pode tirar a poeira do altar, mas você não pode santificar o altar. É por isso que o Senhor Jesus diz que não é o ouro que está sobre o altar que santifica o altar, mas é o altar que santifica o ouro. 1 Reis 13. Está no versículo 2. Amém? Amém. Vocês vão sair daqui hoje com uma visão de águia.
Amém. Você vai ver. Você vai ficar a semana todinha com isso na sua mente. Você vai ficar com essa palavra na tua mente a semana toda. Porque o mal, deixa eu falar uma coisa pra você. Isso é uma revelação, tá? Quando eu falo que é revelação. Ele tá armando contra nós. O mal tá armando contra nós. Ele não quer ferir a sua carne. Ele quer ferir o seu coração. É por isso que o nosso Deus, ele disse o quê? Tudo que nós temos que guardar o coração. Você vai entender agora. Agora vamos direto, tá? Oi? Diz assim, ó. Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Lê, meu querido. Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimam incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Continua. Naquele mesmo dia o profeta deu um sinal dizendo: este é o sinal de que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. 4. Quando que o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendam este homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus secou, e ele não podia recolher. 5. O altar se fendeu e as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. 6. Então o rei disse ao homem de Deus: implore o favor do Senhor, seu Deus, e ore por mim, para que eu possa recolher a mão. Ponto. Você vê, o altar de muitas pessoas está rachado. O que é altar? É o seu coração. Deixa eu explicar uma coisa para você. Dentro do homem, quando Deus ele criou o homem, quando eu falo homem, eu falo a mulher também. Deus colocou um espaço dentro do homem que só caberia quem? Só um, que era o próprio Espírito de Deus. Deus, Jesus, são as mesmas pessoas, mas diferentes. O Espírito Santo é uma pessoa distinta de Deus. Jesus é distinto do Espírito Santo, mas são a mesma pessoa, porque tem o mesmo propósito. Amém? Amém. Como é que é isso, pastor? Casal, quando casa, a Bíblia diz que ele se torna um só. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você estiver chateado com teu filho, a tua oração, ela chega a Deus? Bora, só um que falou aí. Sim, um sim, outro não, e os demais? Quem falou não lá? Não. E vai lá? Não. Chega. A única coisa que não deixa a tua oração chegar a Deus é quando tu tá chateado com o teu marido ou com a tua mulher. É forte, hein? Não adianta. Você pode derramar qualquer sacrifício, libação. Eu vou sacrificar um boi. Traz um pedaço pra gente. Que não vai ter resposta. Só vai ter resposta quando você
for humilde e reconstruiu o altar. Porque o altar, se está chateado porque foi ferido, não foi? E se foi, o que é o altar rachado? Não é uma ferida? Não é? Quando você fere, você não deixa uma rachadura no corpo? Amém. Quando você dá uma palavra maldada, você não fere o coração? Então você tem que restaurar o altar. Aleluia. É por isso que as pessoas estão no caminho, mas não entendem. Ele acha que é só fazer a obra de Deus. Nada. Eu estou fazendo a obra de Deus. Eu estou dando o meu melhor. Eu nunca falhei em servir a Deus. Mas tu está falhando em servir teu marido. Tu está falhando em servir tua mulher. Eis o problema aí. E não adianta, pessoal. Você pode fazer qualquer sacrifício. Se cortar. Você pode ficar a madrugada acordado, você pode se retalhar, você pode pegar os bois todinho do planeta que Deus não te ouve. Gente, é complicado o casamento, não é? É muito complicado. Quando Eva rachou o altar dando para o Adão a maçã, o que aconteceu? É o fruto, não sei que fruto é. Eu falo que é uma maçã. É uma coisa que ela deu lá. As crianças falam. O que aconteceu, pessoal? Imediatamente eles foram expulsos. Deus rejeitou eles. Mas Deus, prevendo o futuro, pegou um dos animais. Nunca houve morte de animal nenhuma. Deus pegou um dos animais, matou, tirou a pele e colocou sobre eles. Porque eles estavam nu. O que é nu? Você está envergonhado diante de Deus. E o diabo, ele sempre tenta trazer essa vergonha. A única coisa que você tem para restaurar um altar é uma pessoa só, que ela se chama caminho. Só o caminho que pode te direcionar a uma restauração de altar. Não tem jeito, pessoal. Você pode viver 1000 anos. Você pode viver mais do que Matusalém. 1000 anos. Ele viveu 1900 e pouco. Você sempre vai ser infeliz se você não cuidar de quem Deus entregou na tua mão. Você namora? Você que está me vendo aqui ao vivo, você que está me vendo ao vivo lá também, você tem que cuidar. Não tem jeito. Ah, mas ele vive falando malcriação comigo, mas foi você que escolheu, meu amigo. Que é uma mulher de Deus cristã, mas não quer buscar. Tem que seguir o mesmo espírito. Você está entendendo? Então você precisa restaurar imediatamente esse altar. O Senhor Jesus, quando ele foi crucificado, o espaço é tão pouco aqui, né? Crucificado, pô, eu cabo certinho aqui, ó. Quando ele foi crucificado, o que o Senhor Jesus fez? Ele rasgou aquilo que te impedia de chegar a Deus. Porque antigamente você tinha que ir até o sacerdote para ir aonde? A Deus. E ele te deu liberdade para você ir a Deus a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer circunstância. O véu se rasgou e o altar também trincou. O altar deixou de ser um altar físico para ser um altar o quê? Espiritual. Vem cá. Vem. Um altar espiritual. Senta aqui, tua avó aqui, ó. Fica aqui com ela aqui. Vem, ó. O altar espiritual, ele tá onde, pessoal? Na ponta do teu dedão, não é?
no centro da tua cabeça, não é? Ele está onde? No teu coração. É por isso que o Senhor Jesus, ele disse assim, ó, lá através do Salomão: tudo que nós temos que guardar, porque dele procede a fonte da vida. Você sabe o que é a fonte da vida? É quando você está bem com teu marido. Não é bom? Não é bom? Quando você está bem com a tua esposa. Esquece, eu vou te dar um conselho. Esquece o que passou, porque o que passou, passou. Única pessoa que faz lembrar do passado é um espírito chamado Leviatã, porque ele anda lá no escuro. Porque o próprio Deus não vai lembrar de mais nada disso. Quando o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo ele cai sobre você, você passa a ser uma pessoa pura. Mas quando você não obedece à voz de Deus, vai lá, meu querido. Olha só o que acontece. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. 7. Então o rei disse ao homem de Deus: venha comigo até minha casa e coma alguma coisa. Fala número. E eu o recompensarei. Fala número. Número 8. Número 8. Você vê, a ordem de Deus é que ele não se desviava do caminho e fosse ao propósito que Deus mandou ele fazer. Olha a resposta que ele deu para o rei. Pode. 8. Porém, o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desse a metade da sua casa, eu não o acompanharia, e não comeria e nem beberia nada neste lugar. 9. Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: não coma e nem beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. Continua. 10. E ele se foi para outro caminho e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. Ponto. Você vê, o cara estava indo muito bem. Você lembra quando começou o seu relacionamento com a tua mulher, com teu namorada, com teu noivo, com a tua noiva? Tudo bem. Não tinha problema. Era só coraçãozinho, né? Era mensagem de amor: eu te amo, você é importante, você é meu tudo, você é meu morango selvagem, você é meu chocolate amargoso. Não era? Meu docinho. Não é? Mas só que o mal, ele entrou no caminho. Lembra que eu falei para você? Quando os filhos de Deus se reúnem, quem também vai? Quando você está no caminho, quem está caminhando contigo? O diabo também. Ele sabe de tudo que você faz. A única coisa que ele não sabe é o que você está pensando. Mas o Todo-Poderoso sabe. Ele não. É por isso que você, para que o mal ele possa trabalhar, você precisa falar. Quando você fala, você abre um portal espiritual, dando legalidade para quem? O diabo. Quando você fala coisas ruins, você dá legalidade para o diabo. Quando você fala coisas boas, você dá legalidade para o Espírito Santo. Para que Eva caísse, tinha que ter o quê? Diálogo. Para um casamento começar a perder o amor, o efeito precisa ter o quê? Diálogo, né? Você é isso, você também é, a culpa é sua, não é nossa, não é tua, não é? O dinheiro é meu, o dinheiro é seu, mas eu também preciso, não é assim? E acaba desgastando e rachando o altar do casamento. Só um que pode restaurar esse altar. Só um.
é o que o mal não deixa você ter ele. E foi dado para você de graça. Você não tem que pagar nada. Você não tem que pagar nada para ser batizado com o Espírito Santo. Você não tem que dar dinheiro. Amém? Amém. A única coisa que você tem que dar é o quê? Reverência. Respeito. E como que você respeita o Espírito Santo? Quando você respeita as autoridades. Quando você respeita a autoridade que está na sua casa, que é o teu marido, que é a sua esposa, seu pai, sua mãe. Eu estava lendo para a pastora essa madrugada, o filho que amaldiçoa a mãe, a lâmpada dele se apaga. Meu Deus. O filho que amaldiçoa a mãe, a lâmpada se apaga. Tenta achar alguma coisa dentro de casa com tudo apagado. Você não acha. É por isso que às vezes você não tem paz, porque você está amaldiçoando a tua mãe. Você está desejando coisa ruim para tua mãe. Você está desejando coisa ruim para o teu pai. Só porque você viu o teu pai falar mal criado com a tua mãe. Mas isso não é problema seu. Isso é problema deles. Se fosse teu, você teria um casamento também. Filho não tem que se meter em casamento de pai e mãe, porque eles são adultos suficientes para resolver os seus problemas. E casamento, meu amigo, não é moranguinho. Casamento é faca na caveira. Você tem que negar a si mesmo todo dia. A comida tá salgada e você tem que falar o quê? Tá gostoso pra caramba. Manda mais água aí, tá ótimo. Não é? Eu lembrei do Paulo agora em uma vigília aqui. Paulo, quer pimenta? Quero, pastor. E toma ali 5 gotas de pimenta e tá o Paulo ficando vermelho. Paulo, quer mais? Não, pastor, tá bom. Quase matamos o Paulo. Quase matamos o Paulo, pessoal. Olha, a pimenta é braba mesmo. Amém? Então, pessoal, vigie. Porque Satanás, ele quer tirar o amor teu para com a tua esposa. Ele quer tirar o amor teu, filho, para com a tua mãe, para com o teu pai. O diabo, ele quer rachar o altar do pai com o filho, do filho com o pai, da mãe com a filha, da filha com a mãe. E o desgraçado, ele não se contenta só em trabalhar contra o casal, não. Ele quer desorganizar, é tudo. E uma família desorganizada é complicado, pessoal. Porque ninguém tem segurança. O único lugar que você, quando está passando mal na rua, você lembra de onde? E quando não tem segurança dentro de casa? E quando não tem segurança dentro de casa? Aí tu fica esmo na rua. Na rua tem toda sorte de problema. Amém? Continua, meu amor, aí. Tá. Número 11. Olha o problema agora aí, ó. Olha o problema da gente aí agora, ó. Em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. 12. Então o pai perguntou aos seus filhos: por que caminho ele se foi? Ponto! O fofoqueiro, ele sempre fica à espreita de olho em você. Ele começa você começar a mudar. Ele começa a ver você a melhorar de vida, de personalidade. Você já não é mais aquela mulher brigona, aquela mulher de confusão, aquele homem de confusão. Então o fofoqueiro, crente, porque tem crente fofoqueiro, não tem? Ele fica na espreita. E o que houve? Tu veio da onde? Por quê? Por que você... Eu não vejo você brigando mais. Tá indo aonde? O que aconteceu? O que houve? Para tentar mesclar a tua fé. Ah, faz uma visita na minha igreja também.
É assim que começa, pessoal. É assim que começa. Se Deus te chamou para um caminho, as igrejas é o único caminho que leva a quem? Na verdade. A Jesus, não é? Porque prega o quê? Jesus. Mas nem todo o trabalho é igual. Porque existe uma forma de trabalho que o pastor traz para dar leveza de entendimento para suas ovelhas. Tem outros pastores que levam uma forma de pregação, mas é sofisticada. Mas o que ele falou? Eu não entendi. Por quê? Porque ele recebeu um QI maior para poder pregar para pessoas mais inteligentes. Não que vocês são burros. Não estou chamando ninguém de burro. Eu estou dizendo dentro... Foi. Você tá vendo como é que é guerra? É guerra. Ai, Jesus. É guerra.